Olá, bem-aventurados! Amanheceu. E quando amanhece, é hora da gente fazer o nosso devocional, a nossa consagração, a nossa entrega para Deus. Entregar os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, as nossas palavras, mas principalmente entregar o nosso coração, a nossa vida nas mãos de Deus, nas mãos daquele que tem tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade, que age, que opera em nós. Pois o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, né? E hoje eu queria compartilhar com você um salmo muito interessante, muito querido, né? Vai dizer o título, recompensa pela obediência a Deus. O versículo no Salmo 128 vai dizer, feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Achei muito interessante esse versículo que diz, feliz aquele que teme ao Senhor. Mas o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é ter medo de Deus? É eu me apavorar com as coisas de Deus? É eu servir a um Deus que pode me castigar, que pode me fazer sofrer, que pode descer a sua mão sobre mim? Aqui, quando o salmista fala de temer ao Senhor, fala de respeitar, de ter temor, né? De ter respeito, reverência, de ter obediência a Deus. Isso aqui é temer ao Senhor, quando você respeita as coisas de Deus, quando você obedece a palavra de Deus. Ele fala que feliz é aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Como você tem vivido? Você tem vivido de acordo com a vontade de quem? De acordo com a sua própria vontade? Fazendo os seus gostos, atendendo às suas vontades, suprindo as necessidades dos seus desejos carnais, dos seus desejos? Como você tem vivido? Como você tem levado a sua vida? Você vive de acordo com a sua vontade mesmo? Fazendo tudo aquilo que lhe dá na telha? Satisfazendo todos os prazeres que batem no seu corpo? É assim que você tem vivido? Ou você tem procurado viver uma vida cumprindo, fazendo a vontade de Deus? Olha, fazer a vontade de Deus, para algumas pessoas, elas têm a visão de que fazer a vontade de Deus é a vontade mais difícil. É tomar as atitudes mais difíceis na vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. No dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E quem não estiver disposto a morrer a morte de cruz por Jesus, não pode segui-lo. É o que está na Bíblia. São as palavras do Senhor Jesus que diz. E quando a gente fala de viver de acordo com a vontade de Deus, fala dessa renúncia. De renunciar aos nossos desejos, aos nossos prazeres, às nossas vontades, né? Fazer tudo isso para viver algo maior, para viver algo que está acima de nós. Viver o propósito, a vontade de Deus. Ontem eu estava pensando sobre essa palavra propósito. O que é viver uma vida com propósito? É viver todos os dias fazendo, agindo, cumprindo algo que está acima de você, acima do seu querer. Eu gosto de muitas coisas. Eu gosto de algumas comidas, outras eu não gosto, né? Algumas pessoas eu me identifico com elas, outras não, entendeu? Eu tenho os meus desejos, né? Às vezes eu gosto de comer um doce aqui, outro ali. Eu tô disposto a renunciar a tudo isso. A abrir mão de tudo que eu gosto de fazer. Eu adoro dirigir. Eu tô disposto a abrir mão de tudo isso para atender os desejos de uma outra pessoa, né? Para fazer a vontade de outra pessoa. Essa é a função do servo. As pessoas que falam que são de Cristo, elas estão ali para servir a Cristo. Somos servos do Senhor. Então, quando o servo, ele atende às vontades do seu Senhor. Ele inibe as suas vontades, ele as retém para cumprir a vontade do seu Senhor, para viver em função, atendendo aos desejos, aos caprichos, entendeu? Do seu Senhor. E aqui o salmista vai dizer, feliz é aquele que teme a Deus. Primeiro, feliz é aquele que tem respeito, que obedece aos seus mandamentos, sabe? Que tem temor também, porque Deus também é um Deus que faz justiça. E quando Deus tem que pesar a mão sobre a gente, quando Ele tem que nos corrigir, Ele nos corrige assim como um pai corrige o filho que ama, né? Quando você vê o seu filho fazendo algo errado, você vai lá e corrige o seu filho. Assim é Deus para conosco. Entendeu? Ele nos corrige. Porque as pessoas falam muito, Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus misericordioso, perdoador. Mas Ele é um Deus também que corrige. Deus não vai ficar vendo a gente indo, caindo no buraco, fazendo um monte de coisa errada e não vai nos corrigir. Ele vai nos corrigir. E é por isso que a gente tem que ter temor, tem que ter respeito
Hoje em dia eu tô vendo as pessoas muito sem respeito pela palavra de Deus, fazendo vídeos, debochando, brincando com coisas sagradas, sabe? Fazendo piadas sobre a igreja, sobre comportamentos da igreja, ou até mesmo algumas coisas de Cristo, entendeu? Isso é falta de temor, é falta de respeito pelas coisas sagradas. A gente pode brincar com tudo, sabe? Pelo menos, eu fui educado assim. A gente pode brincar com tudo, mas não brinca com as coisas de Deus, não, gente. Não brinca com religião, sabe? Com a fé das pessoas, sabe? Não brinque com isso, porque Deus, ele é um Deus justo. E a vida, ela dá muitas voltas. Muito. E a Bíblia também vai dizer que o que é hoje, amanhã já passou, né? E aqui vai dizer que feliz é aquele que teme a Deus, aquele que respeita, que confia no Deus, que tem temor, que tem reverência, que sabe respeitar a hierarquia, que sabe que Deus está acima de nós, né? E está acima das nossas vontades, do nosso querer, dos nossos pensamentos, né? Dos nossos desejos. Muitas vezes quando a gente tem um desejo de vingança, muitas vezes quando a gente quer que o outro sofra aquilo que a gente sofreu, sabe? Quando a gente quer ser restituído por alguma coisa, talvez não é a vontade de Deus. E o servo, aí nós temos que nos perguntar, somos servos? Estamos aqui para servir ou eu estou aqui para fazer a minha vontade? Para viver a vida à minha maneira? Ou estou disposto, como Jesus falou, quem quiser me seguir tem que estar disposto a morrer na morte de cruz. Morrer como eu vou morrer. Crucificado, envergonhado, ferido, traído, né? E mal falado ainda, né? Porque as pessoas não acreditavam, mesmo Jesus fazendo tudo aquilo, elas não acreditavam. E o principal, viver de acordo com a vontade de Deus. Esse é o principal, viver de acordo com a vontade de Deus, né? E eu fiquei me perguntando aqui quando eu li isso, eu tô vivendo de acordo com a vontade de Deus? Será que eu tô fazendo a vontade de Deus ou eu tô fazendo a minha própria vontade? Ou eu tô vivendo a vida à minha maneira? Atendendo todos os meus desejos, todos os meus caprichos, entendeu? Ou eu estou disposto a viver uma vida, a renunciar, a negar a mim mesmo, a negar as minhas vontades, a negar aquilo que eu quero fazer, aquilo que me dá prazer, para viver algo maior, para atender os desejos de um ser maior, que tem todo o poder. E quando nós entregamos, quando nós vivemos a vida para Cristo, Cristo nos abençoa. Ele fala que quem perder a sua vida aqui por amor a ele, ganhará a sua vida. Mas quem viver a sua vida aqui, a perderá. E o que você vai escolher? Ganhar a vida com Cristo ou perder a sua vida vivendo os prazeres deste mundo? Né? Olha que eu li só um versículo do Salmo. Eu nem li todos. Olha quanta profundidade tem nessas palavras que o salmista disse. Que você possa refletir sobre isso nesse dia. E parar e pensar, eu estou fazendo a minha vontade? Eu tô cumprindo a vontade, vivendo a vida que Deus quer para mim. Andando nos seus caminhos, cumprindo o seu propósito, fazendo a sua vontade, sendo um instrumento para levar a palavra de Deus, para levar as pessoas a se conscientizarem sobre os seus pecados, a não mentir, a não roubar, a não matar, a não difamar, a não dar falso testemunho, entendeu? A amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, a ter um coração perdoador, porque eu quero perdoar os meus inimigos, eu quero perdoar todas as pessoas que me feriram, eu preciso perdoar, entendeu? Eu preciso, assim como o Senhor me perdoa pelos meus pecados, porque se eu quero que Deus me perdoe, eu tenho que pedir perdão para os meus irmãos também. E eu falo, e hoje, quando eu acordei, eu falei, Senhor, eu quero perdoar fulano, ciclano, beltrano, todas as pessoas que me fizeram mal, todas aquelas que debocharam de mim, que riram de mim, que falaram mal de mim, que mentiram sobre mim. Eu as perdoo em Cristo Jesus. Isso é cumprir a vontade de Deus, sabe? Por muitas vezes eu não queria, mas o Senhor tem me corrigido. Tem que perdoar, tem que amar o próximo, porque eu te amo. E se eu te amo, eu te perdoo, você tem que perdoar também. E é isso, gente. Viva uma vida cumprindo, fazendo a vontade de Deus. E você vai ser bem sucedido, entendeu? Confia no Senhor. Ele é o seu escudo e o seu auxílio.